E eu convido você a abrir a sua Bíblia aqui no livro do profeta Abacuque, no capítulo de número 2. No livro do profeta Abacuque, lá no Antigo Testamento, depois de Naum e antes de Sofonias, Abacuque, capítulo de número 2. Enquanto você procura, eu vou orar. Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, eu quero louvar e bendizer o Teu santo nome e pedir que o Senhor esteja nos abençoando na ministração dessa palavra, que ela possa direcionar, Pai, muitas vidas em nome de Jesus. Nós precisamos da Tua direção e eu da unção do Teu Espírito para que possa alcançar o Teu objetivo. Seja comigo, seja com o Teu povo, seja com os ouvintes, com aqueles que nos assistem, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, é muito interessante a vida de um cristão. É muito interessante e é muito maravilhosa a vida de um cristão. Porque ela é diferente. Ela é diferente de um não cristão. Nós temos algo a mais do que um não cristão. Nós temos coisas incomuns na vida de um não cristão, como um não cristão, mas nós temos algumas coisas a mais. Pelo menos uma coisa a mais que faz toda a diferença. O que nós temos em comum com a vida de uma pessoa que não é cristão? Nós passamos pelos mesmos problemas. Nós passamos pelas mesmas situações. Nós somos afligidos pelas mesmas corrupções governamentais. Nós estamos sujeitos ao mesmo tempo de serviço para nos aposentarmos. Nós pegamos gripe H1N1 como todo mundo pode pegar. Não é verdade? Né? Nós somos seres humanos. Quem pensa que ao ser cristão está isento de problemas, não conhece o Evangelho ou foi ensinado de maneira errada. Porque Jesus disse, nesse mundo tereis aflições. Mas ele disse assim, mas tem de bom ânimo. E é aí que entra a diferença. Tem de bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo, ele disse. Eu venci. Muito bem, o que nós temos de diferente que os não cristãos não têm? Fé. A fé. Quando nós olhamos aqui esse louvor que o pastor Ricardo, eu ia pregar essa passagem de João 14. De João, né? Quando ele diz assim, não se turbe o vosso coração. Credes em mim, credes também em Deus. Eu vou para junto do meu Pai, e na casa de meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu teria dito a vocês. Mas eu vou, e vou preparar lugar para vocês. E quando estiver pronto este lugar, eu voltarei para buscá-los. E aonde eu estiver, vocês estarão comigo também. Aleluia, isso é uma promessa. Isso é uma promessa maravilhosa. E Jesus, quando ele disse assim, se não fosse assim eu falaria para vocês, é a mesma coisa que dizer, pode confiar em mim. O que eu falo é verdade. Bom, muito bem. É aí que entra a fé. É aí que entra a fé. Esse mês nós falamos muito de fé. E domingo de manhã nós estamos falando sobre a fé dos romanos, que ela era uma fé que estava tomando todo o Império Romano, e havia alegria na igreja por causa dessa fé. Uma fé que leva as pessoas a se relacionarem com Deus e terem intimidade com Deus, e também uma fé que transforma, porque a fé tem esse poder. O poder de nos unir a Deus, de termos convicção em Deus, de acreditarmos em Deus e acreditarmos nas instituições de Deus, e de contrapartida, sermos transformados dia após dia. Uma vez que nós entramos neste caminho, que é Jesus Cristo, por uma decisão. Nós tivemos uma decisão ontem, a irmã Paula. Nós tivemos uma decisão hoje, a irmã Nil.
Nilda, a irmã Nilda. Foram decisões. Decisão essa que eu tomei um dia, você tomou também um dia, de entregar a sua vida a Jesus, de estar vivendo debaixo da sombra do Onipotente. Nós começamos a trilhar agora um caminho exclusivamente de fé. De fé. Não é um caminho de isenção de problemas, mas é um caminho de esperança. É um caminho de fé, é um caminho que nos leva a lutas. O caminho da fé e o caminho de um cristão é um caminho de lutas constantes. Nós lutamos todos os dias com as fraquezas da carne. Nós lutamos todos os dias com as tentações. Nós lutamos todos os dias com as ações malignas da nossa vida. Nós lutamos contra o pecado. Mas nós não estamos sozinhos. Jesus também disse: não se turbe o vosso coração. Por quê? Porque quando ele disse para os discípulos que ele iria morrer, eles começaram a se entristecer. Ele falou: olha, não se turbe o vosso coração. Eu vou, mas eu vou mandar outro. Eu vou mandar outro Consolador, ele estará convosco. Eu não vos deixarei órfãos até o fim. Eu estarei convosco até a consumação dos séculos. E como acreditar e viver isso? Em fé. Em fé. Porém, o mundo vai se transtornar. O mundo vai piorar cada vez mais. Os governos pioram cada vez mais. Vem o governo de direita, é ruim, vem o de esquerda, a gente acredita que vai melhorar, piora, aí vem de extrema direita, azeda mais ainda, e assim em todos os lugares. Porque já está escrito na palavra de Deus que os últimos tempos seriam assim, dias terríveis, tenebrosos, caóticos. E nós continuamos sendo seres humanos e vivendo isso. Mas lembre-se, nós temos algo diferente. Nós temos a fé. Nós temos a fé. E aí, meus irmãos, lá em Romanos, no capítulo de número 1, quando o apóstolo Paulo está falando sobre a fé, ele fala exatamente isso, que nós vivemos de fé em fé. Opa! E aí então, que é o que eu quero falar com você nessa noite. Nós vivemos de fé em fé. E Paulo está citando o profeta Abacuque, que é o que nós vamos ler aqui agora, o profeta Abacuque. Só que nós precisamos entender um negócio muito importante. A palavra está dizendo que nós vivemos de fé em fé. Essa preposição em, que está no meio de fé, fé em fé, significa que a fé é algo dinâmico, é algo vivo, é algo que nunca para, é algo que tem que se renovar constantemente. Nós temos que viver de fé em fé, porque os problemas se avolumam, mas a nossa fé ela também tem que crescer. A fé não é algo estático, não é algo estático. A fé não é uma filosofia, é uma verdade, é uma realidade. A fé não é uma ideologia, a fé não é uma moda. A fé é um fundamento. Como diz lá em Hebreus 11:1, vai dizer, a fé é um firme fundamento. Ou seja, quando nós queremos construir alguma coisa, um edifício, uma casa, um muro, qualquer coisa que seja, nós precisamos lançar fundamentos. Nós precisamos lançar alicerces. Para quê? Porque você pode construir uma casa sem alicerces, dá para construir, mas qualquer coisa que venha e bata nela, vai derrubá-la. É a parábola que Jesus fala do sábio construtor. 2 construtores, um nécio e irresponsável, construiu sobre a areia do mar. O outro, não, o responsável, construiu sobre a rocha. Um dia, o que aconteceu? Eram vizinhos. Tinham casas na praia. Veio uma tempestade. A mesma tempestade que veio na casa
daquele que construiu na areia veio daquela casa que foi construída na rocha. Veio a ventania, vieram as ondas. O que aconteceu? A casa que foi construída na areia caiu, mas a casa que foi construída na rocha permaneceu. E a rocha é Cristo. E os fundamentos que são lançados na rocha é a fé. A fé que nos leva para mais próximo de Deus. Tem água aqui? Tem. A fé que nos leva para mais próximos de Deus e que nos transforma a cada dia. E essa fé é dinâmica. Essa fé, ela precisa ser alimentada todo dia. Ela precisa ser renovada, fortalecida todo dia. Como fazer isso? É o que nós vamos ver agora. Abacuque, capítulo de número 2. De 1 a 5, vai dizer assim: colocar-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor então me respondeu e o Senhor me disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se. Tem tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Mas se ela tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Mas o soberbo, ele não tem a alma reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tão pouco vai permanecer o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Aqui está falando exatamente a diferença do mundo e do cristão. O mundo que Abacuque chama aqui de soberbo. Ele não dá ouvidos para o que Deus fala, mas o justo vive pela sua fé. O soberbo vai passar pelos mesmos problemas que o justo, mas ele vai sucumbir. E o justo não, porque o justo está guardado por Deus pela fé. E sem fé, diz a palavra, é impossível agradar a Deus. Nós precisamos prosseguir vivendo de fé em fé. Para quê? Para que quando os problemas chegarem, nós estejamos preparados e prontos para os problemas. Essa época de Abacuque era uma época muito complicada. Há muito tempo atrás, nós estamos falando aqui mais ou menos do ano 520 antes de Cristo, mais ou menos o ano 520 antes de Cristo. Fazia muito tempo que Deus já estava avisando o povo: vocês estão me abandonando, vocês estão abandonando o caminho da fé, vocês não estão mais me obedecendo, vocês não estão mais me ouvindo. E lembrem-se que eu já tinha falado para vocês lá atrás que existe bênçãos para os obedientes, mas para os desobedientes essas bênçãos não existem. E pelo contrário, algumas maldições acabam entrando na vida das pessoas. Sabe, queridos, nós vivemos de fé em fé. O mundo vive de pecado em pecado. E um pecado, um abismo chama outro abismo, um pecado chama outro pecado. A fé é assim também. A fé, ela vai se renovando conforme nós vamos vivendo esta fé. Mas como então nós podemos viver esta fé em tempos tão turbulentos? Abacuque está ensinando com a vida dele. Essa época então muito complicada, quando
tudo aquilo que Deus havia falado que iria acontecer, acontece. Sabe, o pastor Carlos começa o culto aqui falando que ele abordou 2 pessoas. E 2 pessoas disseram assim: nós estamos fora da igreja, porque nós nos decepcionamos com os homens, saímos da igreja, né? Perdão. As decepções, elas fazem parte das nossas vidas. Agora, nós precisamos transpor esses vales. Se você se decepciona com o seu marido, você vai abandonar ele? Vai abandonar o casamento? Vai abandonar o filho? Se você se decepciona com o filho, você vai abandonar? Larga tudo, joga tudo para cima? Não é assim. Mas tem muitos cristãos que se decepcionam dentro da igreja, jogam a fé para cima. Isso está errado. Por quê? Porque saem da igreja e vão agora perder o firme fundamento. E a vida começa a ficar um transtorno. Eu tenho certeza que aquele moço que ele falou ali na praça, ele estava triste, porque ele disse: olha, eu já fui um ministro de jovens. Eu conheci uma vez um rapaz, quando eu era pastor em Louveira, e eu chegava cedinho ali, porque a igreja era na porta da rua, né? A igreja pequenininha, uma minhoquinha assim, que ia longe, estreita e comprida. E eu ficava ali na porta e às vezes abordando as pessoas, né? Eu, Elaine, né? A gente jovenzinho, cabelão preto, rapaz, como era diferente. Eita, coisa boa, já fui jovem, pensa que eu sempre fui essa coisa estragada aqui? Não, né? Se fosse esse mulherão não tinha casado comigo. Mas ali, às vezes ficava na frente da igreja e abordando pessoas. Um dia eu abordei um jovem. Eu vi que ele passou para lá, passou para cá, passou para lá. Opa, agora vai, agora... Vem, você já passou 3 vezes para lá, para cá, para lá, para cá. O que está acontecendo? Aí ele começou a chorar. Começou a chorar no meu ombro e disse: pastor, eu fui pastor. Eu abandonei Deus, abandonei a igreja. Estou vivendo uma situação muito complicada na minha vida. Eu não sei mais o que fazer. Eu destruí 450 famílias dentro da igreja, com uma pregação não bíblica. Eu estou vivendo agora uma maldição sobre a minha vida. Eu falei: não, de jeito nenhum. O sangue de Jesus pode te purificar de todo pecado. Volta para a igreja e tal. E aquele moço foi restaurado, né? Viver longe de Deus é terrível. Viver fora da igreja é terrível. É confiar em quem e naquilo que não se pode confiar. Tem uma passagem da palavra de Deus que diz assim: aquele que verdadeiramente é nascido de Deus, o maligno não o pode tocar. Aleluia! O Espírito de Deus em nós, ele barra o maligno nas nossas vidas. Agora, quem não conhece Jesus, vai confiar, por exemplo, num incenso. Acende um incenso. Esses dias, esse sábado, eu fiquei triste com meu vizinho. Pessoal bom demais, um pessoal maravilhoso. Eu estava lavando lá o quintal e eu senti aquele fedozão de incenso, né? Falei: opa, né? Estão queimando um incenso aí, né? E aí então, era o vizinho. Aí eu orei, falei: tem misericórdia, é um povo bom. Mas quem acende um incenso acredita que aquele fedor que é feito com estrume de cavalo, com um cheirinho ali, com um perfume, tem poder para espantar mal-olhado. Rapaz, aquilo lá tem poder para espantar pernilongo, para espantar mosquito. Mas para espantar o capeta é só Jesus. Só Jesus na causa, amém, irmão? Né? Em tempos de dengue é maravilhoso. Você mete fogo no incensão lá no Neocide. Eu de vez em quando meto fogo, não é incenso não. Sabe aquele Rayovac não, Baygon, espiral, aquelas coisas velhas. Eu compro aquele negócio, meto fogo em casa, ponho um lá no fundo, um lá na frente, né? E fica aquele fedozão, né? E os mosquitos, né? Os capetas já passaram longe, porque naquela casa tem crente. Não é? Mas aí é que está, gente. Se não temos Deus, nós vivemos uma fé louca.
E Abacuque então vai estar dizendo aqui exatamente isso. Nesses tempos conturbados, a Babilônia estava para invadir Jerusalém, né? Estava ali agora para ter um problema muito sério. Mas aí ele fala aqui assim, e ele começa a se queixar com Deus. E ele fala: por-me-ei na minha torre de vigia. A primeira coisa que ele fala aqui, para nós renovarmos a nossa fé, nós precisamos ser vigilantes. Nós precisamos nos colocar na nossa torre de vigia. Mateus 13:37 diz assim, Jesus fala: e as coisas que eu vos digo, eu digo a todos, vigiai, vigiai, vigiai. Nós precisamos ser vigilantes. E Abacuque diz assim: por-me-ei. Ou seja, ele falou, eu vou ter uma atitude. E é aí que está o X da questão. Nós como igreja temos que ter atitude de igreja. Nós como cristãos temos que ter atitude de cristãos. Nós como filhos de Deus temos que ter atitudes como filhos de Deus. Certo? Um filho de Deus, um cristão, igreja, não sai xingando, não sai batendo, não sai dando cotovelada, não sai defraudando pessoas, só leva coisa boa adiante, mesmo que tenha que sofrer prejuízo. É verdade. Se você precisar mentir para ter uma promoção no seu emprego, e Deus está dando uma direção para alguém aqui agora, essa noite, que está às portas de ser promovido. Se você pensa em mentir para ser promovido, você será promovido, mas em breve será demitido. Sabe por quê? Porque a mentira não se sustenta. É melhor você não ser promovido e prosseguir no emprego do que mentir, ser promovido e vai ser mandado embora daqui a pouco. Olha, para quem foi isso? Porque Deus me revelou que é para alguém aqui dentro, tá? Pensa bem no que você vai fazer. Pensa bem no que você vai fazer, tá? Porque o cristão tem que ter atitude de cristão. Por-me-ei na minha torre. Sabe, meus irmãos, o cristão precisa cuidar um pouquinho mais de si. Por-me-ei na minha torre, Abacuque disse. Sabe, queridos, é óbvio que nós precisamos nos preocupar com os outros, nós precisamos ajudar os outros, mas tem momentos que você tem que olhar para você, você tem que olhar para dentro da sua casa, você tem que olhar para a sua família. Eu conheço uma história de pastor, né? Que aquele pastor fazia tudo na casa dos outros. Arrumava cesta básica, fazia isso, fazia aquilo para os outros e não sei o que, e ele abandonou a casa dele. Aí um dia chegou um chuveiro, uma irmãzinha pedindo para consertar aquele chuveiro, que o chuveiro tinha estragado. Muito bem, ele consertou o chuveiro, né, que aquela irmãzinha pediu, e aí a irmãzinha disse assim: agora por favor o senhor coloca lá no seu banheiro. Ele falou: por quê? Porque esse chuveiro é seu, e a sua esposa pediu para eu colocar na sua mão, porque já faz 2 meses que vocês estão tomando banho frio, e se não fosse assim, ela ia continuar tomando banho frio. Nós precisamos cuidar da nossa vida, nós precisamos cuidar da nossa família, nós precisamos cuidar dos nossos filhos. Amém, queridos irmãos? E é assim que a fé vai se renovando, a cada dia, a cada manhã, e assim por diante. Cuide da sua vida, cuide da sua família, antes de cuidar da vida dos outros. Cuidar no bom sentido, eu estou dizendo, né? Porque a palavra de Deus diz assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Antes de amar alguém, você precisa se amar, porque se você for uma pessoa amargurada, os teus conselhos serão amargurados. Você não tem boas palavras para falar, mas se você for uma pessoa realizada em Cristo, teus conselhos serão maravilhosos. Então, põe em ordem primeiro a tua casa, para querer ajudar os outros. Amém? Veja o que Deus pode fazer na tua vida, para você ter testemunho próprio e pessoal para falar para os outros, e não precisar contar testemunho de outros.
Amém, Márcia. Aleluia. E aí então ele diz assim: eu me colocarei, atitude, na minha vida, na minha torre no alto. Querido, isso aqui é fantástico. Ninguém pode vigiar algo se não estiver num plano mais elevado. Você já viu um vigia, por exemplo, de presídio? Está na muralha, está lá em cima, na torre, né? Você vai viajar lá para o interiorzão, aqui também é interior, mas você vai mais para o interior, você passa por aqueles laranjais, por exemplo, tem uma torre de um vigia, lá em cima, ele está olhando. Eu me lembro do pastor Geraldinho, ele é pastor, ali na cidade de Cabreúva, eu bati o joelho aqui, ele é pastor na cidade de Cabreúva, né? E eu fui pastor dele, lá em Jundiaí. E aí depois ele foi para o seminário e hoje ele é pastor. O Geraldinho falava assim para mim: a minha avó colocava leite no fogão e falava assim: vigia o leite, filho, vigia o leite. Muito bem, dá uma ordem dessa para uma criança que é menor do que o fogão. Vai entornar o caldo, o leite vai derramar. Sabe por quê? Porque só se vigia se você estiver olhando as coisas de cima para baixo. Nós precisamos, para ser vigilantes, estar perto de Deus. Porque sendo carnais, nós não vamos vigiar nada, o caldo vai entornar. Então, nós precisamos estar num plano elevado, nós precisamos ver as coisas de uma maneira diferente como todo mundo vê, Nós precisamos ver as coisas com os olhos de Deus. É por isso que o Senhor, Ele nos compara a uma ave. Deus nos compara a galinha? Não. A galinha vive aqui embaixo, não voa, não é verdade? Né? Ele nos compara, qual é aquele animal que enfia a cabeça num buraco? Avestruz. Ele nos compara ao avestruz? É maior? É bonitão? Não. Ele nos compara ao urubu? Não. O urubu mexe com coisa fedorenta, cristão só mexe com coisa cheirosa. O bom perfume de Cristo. Ele nos compara com quem? Águia. Com a águia só vem aqui no chão, meu amigo, de vez em quando. Ela só vem aqui para, pegar a sua presa e ela volta lá para cima. E a águia, você já viu quando ela está no fim da sua vida? Seu bico quebra, fica com o bico quebrado, as suas garras estão quebradas, as penas caem, ela fica feia. O que ela faz? Enfia a cabeça no buraco como um avestruz? Vira uma galinha, come minhoca? Não. Ela sobe, acha um penhasco e lá em cima ela fica reclusa lá. Fica quietinha lá. Passa meses ali. Até o bico crescer de novo, até as garras crescerem de novo, até as penas crescerem de novo, aí ela alça um voo e ela sobe, e ela começa a olhar para o sol, e aqueles olhos dela que são amarelos, começam a ficar vermelhos, e de repente ela dá um grito de vitória, e se renova novamente. As coisas, às vezes o nosso bico quebra, as nossas garras quebram, as nossas penas caem, mas nós temos que estar na presença de Deus, amém, querido? Isso é uma vida de fé. Em momentos tristes, em momentos tenebrosos da nossa vida, nós precisamos renovar a nossa fé e fortalecer, como o vigia que sobe e vê as coisas do alto de um plano superior. E ele continua dizendo: colocar-me-ei sobre a fortaleza. 1 Coríntios capítulo 16 versículo 13 diz assim: vigiai, estais firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Vigiai, fica firme. Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E ele disse: eu vou me colocar em cima da fortaleza. Gente, fé genuína vem de cima e não de baixo. Nós precisamos viver a fé que vem do alto.
A fé que vem da palavra de Deus. A palavra de Deus foi dada por inspiração plena. Nós vemos Paulo falando a Timóteo: toda a Escritura é inspirada por Deus. E tudo que está escrito aqui foi dado por Deus e não por elucidação humana. Está escrito. Isso aqui é divino, veio do alto. Nós precisamos viver o que está aqui nessa palavra. Hoje a igreja do século 21 vive pela fé daqui de baixo. É só bobagem dentro da igreja, é só bobagem, é sacrifício, é cordãozinho, é rosinha ungida, é água em cima de rádio, é só bobagem. Isso é bobagem. A fé é no Cristo que morreu e ressuscitou, vivo está e voltará para me buscar e te buscar, como nós vimos aqui. A promessa. Se não tivermos fé, qualquer coisa serve. Qualquer coisa serve. Não é verdade? Um arrepio, o cara já fala: eu estou cheio do Espírito Santo. Tá nada, você deve estar com vontade de ir no banheiro. Tem que parar com essas coisas. Nós precisamos viver aquilo que vem do alto, vem de Deus. A própria palavra de Deus, ela diz assim: não despreza as profecias, mas prova os espíritos que mandaram essa profecia. Lá no Antigo Testamento, o profeta, se ele mentisse, tinha que matar o cara, apedrejava o cara. Hoje tem muita gente acreditando em palavras de homens. Pelo amor de Deus, sejamos bereanos. Eu prego aqui domingo à noite. Amanhã, meu querido, vai lá ler se o que eu preguei é verdade. Vai lá buscar na palavra de Deus para ver se eu não falei alguma bobagem. E se porventura eu falei alguma bobagem, eu peço perdão. Mas nós precisamos viver de uma fé que venha do alto. Não uma fé por tradição. Uma fé que tenha fundamentos na palavra de Deus. E assim nossa fé vai se renovando a cada dia. Sabe por que existe muita bobagem dentro da igreja? Durma com esse barulho. Porque os pastores sabem que a maioria dos crentes que estão dentro da igreja não leem Bíblia. Então é fácil de enrolar esse povo. Não lê Bíblia. Então o que falar arrepiado, o que falar numa pseudo-unção, engole. O povo engole. E aí você faz o que quiser com esse povo. Né? Você vê uns caras, o cara se veste de Fred Flintstones e leva multidões atrás dele. Um outro mete um chapelão na cabeça com e o pessoal compra o suor fedorento desse cara pela madrugada, gente. Não é verdade? Nós precisamos acreditar no Deus vivo e verdadeiro. Amém? Ai, ele não vai me pôr na cadeia, é meu tio. Não é meu tio, não, só tem o mesmo sobrenome. Gente, fé vem do alto em nome de Jesus. Ele continua dizendo aqui, olha, eu vou fazer tudo isso para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Querido, você quer ver as coisas de Deus? É só através da fé. Só através da fé que nós podemos ver as coisas de Deus. Olha o que está escrito em Romanos capítulo 4, versículo 17. Como está escrito: eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se elas existissem. Deus chama à existência coisas que não existem, como se elas existissem. Isso é fé. É fé. Deus traz à existência o que não existe. E isso só através da fé. Ele está falando de Abraão, o pai da fé. Abraão, ele viveu nessa esperança. Deus disse assim para ele: sai da tua terra e do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele foi, ele nem viu a terra, ele não pediu um mapa, ele não pediu uma foto, ele não pediu nada, ele foi. Isso é fé. É fé.
Quando Deus falou assim para Abraão: sobe no monte e sacrifica Isaque, ele falou: eu vou, Deus mandou. Se eu matar um menino, Deus pode ressuscitar ele, eu vou. Ele foi, né? Então é assim que nós temos que viver. Se Deus falar, vamos fazer. Não vamos fazer o que os homens ficam mandando por aí, não. Mas o que Deus falou, sejamos obedientes. Porque através da fé, Deus pode trazer à existência o que não existe. Não existe um cargo lá na sua empresa? Estão te fazendo uma proposta de promoção? Se você está pensando: mas se eu não aceitar, e aí o que eu vou fazer? Não tem outro cargo para mim? Eu vou falar uma coisa para você, meu velho. Eu vou falar uma coisa para você: Deus traz à existência coisa que não existe. Se for da vontade de Deus, vão criar um cargo que não existe para você naquela empresa. Amém? Deus é assim. Em nome de Jesus, nós não precisamos de mentira, nós somos cristãos. Nós vivemos pela fé. Louvado seja o nome de Jesus. E Deus dá a resposta. Que resposta eu terei? Olha, Mateus diz o seguinte, 7, de 7 a 8. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á. O que nós precisamos ter, irmãos, de fé em fé, é termos ações em direção de Deus, na direção de Deus. É bater na porta de Deus, é procurar no reino de Deus, é pedir para Deus. Nós precisamos, como cristãos, ter as nossas ações de fé em direção a Deus. Tem muito cristão, meu querido, que ao invés de buscar respostas, fazer petições em direção a Deus, vai fazer em direção aos homens. Confia mais em homens, né, do que em Deus. A palavra de Deus diz assim: nós não confiamos em carros nem em cavalos, nós confiamos no Senhor dos Exércitos. Nós precisamos ter ações em direção a Deus. Em direção a Deus. É falar com quem nós não vemos, que é Deus. É pedir para quem nós não enxergamos, mas é real. Ele é real. Eu já contei aqui uma vez que eu estava precisando de emprego, orando. Puxei uma cadeira, falei: Jesus, senta aqui do meu lado, vamos conversar. E eu senti, Deus falou comigo, falou: sai agora, levanta, vai por tal caminho, você vai encontrar tal pessoa, fala para ele que você está precisando de emprego. E eu fui, eu acreditei. E sabe o que aconteceu? Aconteceu o que aconteceu do jeitinho que Deus mandou e falou. Eu encontrei o camarada, eu falei o que estava acontecendo, ele falou: eu estou indo para encontrar o gerente de uma empresa, ele me convidou para trabalhar lá, só que eu já estou empregado, eu vou passar para você. Glória a Deus. Fui lá, o rapaz me apresentou, eu fui contratado naquele dia. Por quê? Porque eu tive uma ação em direção a Deus. Essa é a diferença do cristão e da pessoa que não tem Cristo. Nós temos ações em direção a Deus e eles não. Mas nós precisamos nos portar desta maneira, meus irmãos. E sabe que o que Deus fizer na tua vida, outras pessoas podem ser abençoadas? Por quê? Porque aqui, terminando, pode subir o grupo de louvor aqui. Aqui disse assim, olha... O Senhor então me respondeu, e Ele disse: escreve essa visão em tábuas, em letras grandes, para que possa ler quem passa correndo. Deus falou o seguinte para ele, é a primeira menção de um outdoor na Bíblia. Escreve em letras grandes no alto, para quem passa até correndo de longe possa ver. Sabe o que eu e você poderíamos escrever no outdoor? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se estivermos vivendo isso, e isso pode fazer a diferença na vida de algumas pessoas. Queridos, nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos confiar em Jesus. E como cristãos,
termos as nossas ações em direção a esse Deus todo-poderoso e maravilhoso. Quem pede, recebe. Quem procura, acha. Quem bate, abrir-se-á a porta. Por isso que Deus, Ele não quer pessoas que sejam tímidas na fé. Tímida na fé. Não está falando de um temperamento, mas está falando de timidez na fé. Ousadia, Simone. Precisamos ser ousados, como a Simone disse, ousadia. Porque a palavra de Deus diz que nós recebemos um espírito, e não foi um espírito de covardia, mas foi um espírito de ousadia. O povo de Deus precisa ser mais ousado na fé. Seja mais ousado na tua fé. Seja mais ousada na tua fé. Tenha ações em direção a Deus. Ora, meu querido, ora. Ora pedindo a Deus as coisas mais impossíveis da terra, e Ele fará, se for da vontade dEle, porque Ele disse que as coisas impossíveis pertencem a Ele. Coloque a mão nos seus filhos, ministre na cabeça deles, ministre na cabeça do seu marido, ministre sobre a vida das pessoas, ministra cura, ministra salvação, ministra, profetiza, faz alguma coisa que um crente deveria fazer. A igreja, eu li num livro que a igreja é um touro forte, maravilhoso, poderoso, mas ele está amarrado com uma linha podre, e ele olha para a linha e ele não faz nada, mas essa linha é podre, essa linha se chama incredulidade. Mas nós vivemos de fé em fé. Por isso, em nome do Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, o nome dele é El Shaddai, o Todo-Poderoso, ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos, infinitamente mais do que nós pensamos. Esse é o nosso Deus. Ele está vivo, ele está aqui, e ele está contigo até a consumação dos séculos. Crê nisso, faze bem em crer, porque terás a vida eterna, em nome de Jesus. Aleluia! Vamos nos colocar em pé e adorar esse que vive e que reina e que é vitorioso. Aleluia! Neste lugar Tu és real, vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale o dia no centro do teu querer, e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Jesus, este lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração, e eu posso enxergar
minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte, Senhor. A minha colheita é Tu, Deus. Cante ao Senhor, a minha fonte. A minha fonte é o Teu amor. Minha colheita é o Teu amor. Minha herança é o Teu amor. A minha fonte é o Teu amor, minha colheita é o Teu amor, minha herança é o Teu amor. A minha fonte é o Teu amor, minha colheita é o Teu amor, minha herança é o Teu amor. Tu és maravilhoso, Senhor, demais para as nossas vidas, Deus. Se pela fé cremos em Ti, Senhor, colheremos e viveremos em Ti, Pai. A igreja cante. Me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar. Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia, Mas vale um dia no centro do Teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Eu quero terminar aqui trazendo à nossa memória o que pode dar esperança. Você se lembra daquela mulher, 12 anos, enferma, com um fluxo hemorrágico que está na palavra de Deus? Ela já tinha procurado os médicos, ela já tinha procurado os médiums, ela já tinha procurado muitas pessoas, ela já havia gasto todas as suas riquezas e todo o seu dinheiro na mão de muitas pessoas, e a Bíblia disse que aquilo nada valia, muito pelo contrário, ela ia de mal a pior. Um dia, ela ouviu falar de Jesus, e de que Jesus estaria passando por ali, perto da casa dela, e ela tomou uma decisão. Pela fé, ela disse: se eu tocar, mesmo que seja nas vestes de Jesus, Ele me curará. E ela foi nessa fé, e a multidão a comprimia, ela muito fraca, anêmica, 12 anos com fluxo hemorrágico, mas ela veio contra toda a esperança, contra todos os obstáculos, contra todos os problemas, e ela só estendeu a mão, e ela tocou nas vestes de Jesus. Diz que naquele momento ela caiu trêmula de joelhos no chão, e imediatamente Jesus parou, olhou para trás e perguntou: quem me tocou? E aí os discípulos disseram: o Senhor está louco, a multidão te comprime, Jesus. E o Senhor pergunta: quem te tocou? Tantas pessoas estão te tocando. E ele disse: alguém me tocou de forma diferente, alguém me tocou com fé, eu senti sair poder de mim. E aí então havia uma mulher de joelhos aos pés de Jesus, trêmula de medo, e Jesus a pega pelas mãos e levanta, e ela disse: a tua fé te salvou. É a fé, querido. Mas aquela mulher, ela teve uma atitude em direção a Jesus.
A fé genuína nos impulsiona mais perto de Jesus. Ela nos leva para mais perto de Jesus. E aí, meu querido, é só cair de joelhos, porque vai sair poder sobre a tua vida. Você crê nisso? Amém? Glória a Deus. Eu quero orar com você essa noite. Eu quero orar com você essa noite. Porventura mais alguém quer entregar sua vida a Jesus aqui essa noite? Se alguém quer reconhecê-lo como Senhor e Salvador essa noite, mais alguém? Não? Ok. Eu quero orar com você que é de fé, da fé. Tua fé está fraca. É verdade. Problemas, né? Eu sei, sou humano, sei como que é também. Alguns problemas rondam as nossas vidas. Mas essa noite Deus me trouxe aqui para falar que Ele está contigo, Ele está com você e Ele quer fortalecer a sua fé. Aí do teu lugar mesmo, porque a gente já passou da hora, eu quero orar com você. Inclina os teus olhos, eu vou orar com você para que a tua fé seja restaurada como a fé daquela mulher, em nome de Jesus. E logo em seguida eu vou dar a bênção final. E antes de ir embora, você pode dar um abraço no seu irmão. Mas vamos orar assim: meu Deus e meu Senhor, eu quero colocar esta igreja na tua presença, Pai. Um povo, Pai, zeloso de boas obras, um povo que te ama e que crê no Senhor, Pai. Eu quero pedir a tua bênção, meu Deus, na vida daquelas pessoas, Pai, que se sentem, meu Deus, enfraquecidas, adoecidas, que se sentem, meu Deus, acuadas pelos seus problemas, mas que nessa noite querem, Pai, ser como aquela mulher que foi em direção a Ti, que a fé dela a impulsionou a chegar mais perto de Ti. E eu peço em nome de Jesus que essas pessoas, ao tocarem nas suas vestes, possam ser transformadas e curadas, como aquela mulher assim o foi, Pai, e a sua vida, meu Deus, foi totalmente transformada até o fim dela. Abençoa os meus irmãos e fortalece a fé deles, Pai. Que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor faça resplandecer a sua face sobre esta amada igreja. Jesus, que os teus olhos se levantem sobre cada uma dessas vidas, que o Senhor nos dê a paz e fortaleça a nossa fé, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Vai na paz do Senhor. Dá uma salva de palmas ao Eterno e vai na paz. Dá um abraço no teu irmão. Deus te abençoe. Vai para uma vida vencedora na fé, em nome